Eu louvo ao Senhor pela vida de cada irmão, pelo privilégio de podermos glorificar o Senhor Jesus com a nossa vida, de podermos crescer no conhecimento da verdade do nosso Deus para cada um de nós. Eu quero, nessa noite, dar prosseguimento a tudo aquilo que nós refletimos até aqui, que nós cantamos, que nós adoramos, porque nós nessa noite vamos pensar, vamos refletir, vamos ser edificados pela palavra do Senhor, justamente sobre o assunto que a irmã Juliana acabou de ministrar, que é a segurança, que é poder descansar no Senhor, mesmo em meio às intempéries, às adversidades da vida. E eu gostaria que você pudesse parar para pensar nessa noite, você que está aqui, você que está no seu lar, sobre o que é aquilo que tira a sua paz. Você pudesse trazer à memória o que às vezes te leva a ter ansiedade ou às vezes a sentir medo, o que te faz fugir. E quando nós paramos para pensar nisso, são tantas as adversidades da vida. E quando a gente olha para a palavra de Deus e ela fala, no mundo tereis aflições, e essas adversidades elas são de diversas cores e diversos tipos, em diversos momentos, em diversas intensidades. Por isso nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre um cântico de Davi. E o tema da mensagem de hoje é o Cântico dos Imperturbáveis. O Cântico dos Imperturbáveis. Esse tema foi o nome dado por Spurgeon para esse salmo, e eu achei ele muito apropriado para refletirmos nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 11. Salmo 11, versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos fazer a leitura alternada desse texto, a leitura responsiva. E logo após vamos estar orando, pedindo ao Senhor que esteja falando no nosso coração através das Sagradas Escrituras. Amém? À medida que você for encontrando, com calma, tranquilidade, vamos colocando de pé. Para juntos fazermos a leitura desse texto, eu quero pedir você que está em casa, cultuando ao Senhor também, a manter a sua Bíblia aberta para estarmos adorando nosso Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus em oração mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu até aqui nesse momento, nesse culto de adoração ao Teu nome. Obrigado a Deus pela Tua igreja que se reúne para Te adorar. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que não puderam estar presentes, estão adorando o Senhor onde estiverem nesse momento, ó Pai, de maneira online. E nós queremos agradecer ao Senhor por sermos a Tua igreja, agradecermos ao Senhor porque fazemos parte do Teu corpo, agradecermos ao Senhor, Pai, porque nós podemos confiar em Ti, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és aquele que nos guarda, ó Pai, e nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Por isso, Pai, fale ao nosso coração,
Que nossa fé seja, Pai, edificada nessa noite nas Sagradas Escrituras. Que venhamos, ó Pai, sair daqui transformados, impactados pela Tua poderosa palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Igreja, diante de tantas adversidades, de tantos medos que assolam a vida humana, o que faz toda a diferença na vida de uma pessoa é o refúgio que ela tem. O que faz toda a diferença na sua vida e na minha vida é a segurança que nós temos no decorrer da nossa vida. Porque quando nós falamos sobre refúgio, quando nós falamos sobre confiança, isso leva-nos a uma palavrinha que faz toda a diferença, que é a esperança. E quando nós temos esperança, nós perseveramos, nós esperamos com confiança. É interessante quando você para pensar nesse salmo sobre o cântico dos imperturbáveis. Não significa que Davi, quando compôs esse cântico, que ele não passou por adversidades na sua vida que fizeram com que ele tivesse certos anseios em seu coração. Não, Davi era homem como você e eu. Mas quando a gente para pensar na palavra imperturbável, significa que não se pode abalar, que não se pode inquietar, que é impassível, que não sofre alterações, que não se consegue perturbar. E aqui Davi ele está sendo perseguido por um homem chamado Saul. E não é qualquer homem, porque é o rei daquela nação, é o rei de Israel. E Davi, mesmo num tempo de angústia, mesmo num tempo de perseguição, mesmo em um tempo onde a sua vida está correndo risco, ele pode louvar o Senhor com um cântico dos imperturbáveis. E ele começa com uma declaração de fé. Que declaração de fé é essa? Está aí no versículo 1 e eu quero convidar você a olhar comigo. No Senhor me refugio. Parece ser uma frasezinha tão simples, mas essa frase é capaz de impactar a vida completa do ser humano. Porque se você não tiver um local, alguém para você se refugiar, você vive uma vida de medo. Você vive uma vida de insegurança, você vive uma vida de desconfiança. Refugiar é retirar-se para um lugar em que haja proteção, em que haja segurança. Em meio à tempestade, você precisa de um abrigo. E é interessante que quando você para pensar em tempestade, a tempestade não avisa que ela está chegando, ela chega simplesmente. Quantas foram as vezes que a gente foi pego por uma tempestade no meio do caminho? Não deu tempo nem de chegar em casa, não deu tempo nem de pegar o guarda-chuva. Ela chegou, foi rápida demais. E quando nós trazemos isso para a vida espiritual, para o nosso cotidiano, aí que ela é mais rápida ainda. Por isso nós começamos o dia pedindo que o Senhor abençoe o nosso dia, porque a Bíblia vai dizer que basta cada dia o seu mal. Quantas foram as vezes que você dormiu bem e acordou mal? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Você dormiu sem estar sentindo nada, e de repente você acordou e não estava passando nada bem, ao ponto de nem poder trabalhar, nem poder estudar. A adversidade, ela simplesmente chega. E por isso é importante ter um abrigo, ter um refúgio presente, bem presente. E lembre-se do texto dessa noite, foi lido pela irmã Lília com a igreja, Salmo 46, verso 1, você conhece muito bem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Pastor, que tribulação?
Que tribulação que, quando nós paramos para pensar em Deus como refúgio, lugar de proteção, que tribulação, Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente. Seria alguma tribulação na área espiritual, na área emocional, na área material? O que a Bíblia diz sobre isso? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio na área espiritual. Diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, e o testemunho é este. Testemunho de quem? Testemunho de Deus. O testemunho de Deus é este. 1 João 5, 11 e 12. Que Deus nos deu a vida eterna. Irmãos, esse texto, quando você para refletir em cada palavrinha dele, olha o que ele está dizendo. Olha, o testemunho de Deus é qual? Que Ele deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, independente de qual seja a tribulação, quando nós falamos sobre a vida espiritual, se você entregou a sua vida para Jesus, você está refugiado em Cristo. Você tem uma segurança nele. A Bíblia vai nos ensinar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes existem uns medos que assolam o coração do cristão que não deveria assolar. Algumas coisas que perturbam, que nós precisamos trazer o cântico dos imperturbáveis para a nossa vida. Pastor, sei lá, tem gente de olho gordo. Já ouviu isso? O senhor não acredita em olho gordo, pastor? Eu acredito em Deus. Eu acredito que se eu estou em Jesus, é Ele quem me guarda. E nós não brincamos com as coisas de Satanás. Pastor, fizeram uma macumba. A sua confiança tem que estar em Deus. A sua segurança precisa estar em quem? Em Deus. Você precisa confiar em Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o que importa para o cristão é se ele está andando com Jesus, é se ele tem o Filho. Isso é o que importa para nós. A nossa segurança e o nosso refúgio está em Deus. Mas e as coisas deste mundo, e as potestades do ar, e o maligno? Sim, ele existe. E nós não brincamos com essas coisas. Mas nós focamos em Deus. O nosso foco está em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos sobre as tribulações espirituais, nós precisamos olhar para Cristo e colocar nossa confiança nele e descansar nele. Quando você descansa em Deus e você confia em Deus, você chega na segunda parte dessa mensagem que eu quero que você possa refletir e trazer segurança ao seu coração, que são as tribulações emocionais. Que tribulações emocionais, pastor? Diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Vou pedir Carol para colocar para a gente. Esse é um dos textos que eu mais gosto, irmãos, na Bíblia, né? E quando a gente fala que mais gosta, não é porque não gosta de outros textos, mas que a gente se aproxima dele, né? Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E aí você olha para esse texto e você fala, mas como que eu não vou ficar preocupado com coisa alguma? Só tem um jeito. É quando você confia no refúgio que você tem e você leva a Ele as suas adversidades. Porque o texto está dizendo, olhe comigo mais uma vez, você não vai ficar preocupado, não vai abalar o seu emocional, quando você leva pela oração e pela súplica, com ações de graças, tudo para quem? Para Deus.
Irmãos, você sabe que oração é uma batalha para a gente, não sabe disso? Quando a gente fala de oração, a gente precisa ter cuidado com uma coisa, para a gente não orar simplesmente correndo. Porque são tantas coisas para fazer na vida, tanta correria do dia a dia, que às vezes o cristão ele pode orar na correria, sabe? E não ter um momento para se dedicar a Deus, para levar tudo ao Senhor e descansar nele. Ore até que você comece a orar. Guarde isso no seu coração. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito interessante. Ore e continue orando até você começar a orar. Até você entrar naquele momento de você entender que você está falando com Deus. Para que não seja algo mecânico. Para que não seja algo corrido. Ore até que você comece verdadeiramente a orar. E não pare até que você esteja orando e falando com Deus. Peça a presença dEle na sua vida. Ore até que você comece a orar. O resultado nas tribulações, quando nós temos Deus como nosso refúgio, está no verso 7 do capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ah, pastor, esse texto é muito bonito, mas na realidade, as coisas são diferentes. Quando nós pensamos assim, significa que nós não estamos confiando em Deus. Esse é um dos cuidados que nós precisamos ter. Quando a Bíblia diz para a gente, olha, se você levar tudo a Deus em oração, você não precisa se preocupar. Como diz o próprio Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí sim a gente passa a ter paz. Nossas inquietações, elas refletem quando nós não levamos tudo a Deus em oração. Terceiro lugar, Deus é o nosso refúgio também material. Mateus 6,33 é bem conhecido de nós, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que eu preciso comer, que eu preciso beber, a roupa que eu preciso vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, e eu acho muito interessante porque parece tão simples Mateus 6,33, mas ele engloba tanta coisa na vida. Pare para pensar, buscar em primeiro lugar o reino de quem? De Deus. Esse reino, ele chega para mim quando eu me submeto em meu coração ao rei desse reino que é Jesus. Quando eu me submeto a Cristo em meu coração, ou seja, em minha vida, em meu ser, quem eu sou, eu entendo que o reino chegou para mim e eu começo a viver o reino. Em tudo. No meu trabalho, nos meus afazeres de casa, nos meus relacionamentos. E se eu estou fazendo tudo para servir o rei, eu preciso fazer o meu melhor para a glória do rei. Então eu tenho que fazer a diferença onde eu estou. Mateus 6,33 envolve a vida por inteiro. E aí a gente entende, sim, que quando a gente prioriza as coisas do rei, é o rei que está cuidando de nós. Mas em segundo lugar, nessa noite, Davi, ele, após declarar que o Deus era o seu refúgio, no Senhor me refugio, surge uma pergunta, e eu quero convidar você a olhar comigo, ainda o versículo 1, a parte B. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando seus arcos, colocam uma flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Davi começa a nos trazer à memória, irmãos, o fruto da confiança em Deus como nosso refúgio. Ele começa dizendo, no Senhor eu me refugio, no Senhor eu tenho segurança, no Senhor eu confio.
mesmo estando perseguido, mesmo tendo a sua vida nesse momento em risco. A confiança em Deus como forte refúgio leva-nos à coragem diante das adversidades. Conhece alguém medroso? Conhece alguém? Medroso, mas medroso. Uma pessoa medrosa, às vezes ela não tem noção da força que ela tem. Às vezes tem gente que tem medo, mas medo, pavor de barata. Ela não sabe a capacidade que ela tem contra aquela barata. Um elefante, ele é colocado às vezes numa correntinha fininha, naquela pata enorme dele. Ele não tem noção da força que ele tem. Quando nós falamos sobre ter confiança em Deus como nosso refúgio, a gente precisa entender que o fruto da confiança em Deus é a coragem de agir diante das adversidades. O que a Bíblia nos diz? Ser forte e corajoso. Depois de Deus fazer promessas para o povo de Israel para entrar na terra prometida, para enfrentar gigantes, literalmente, Deus diz: seja forte e corajoso, porque ele já tem a promessa, ele já tem Deus do lado deles. Então note que Davi começa dizendo: no Senhor me refugio. E aí ele surge uma pergunta: então, como vocês dizem, minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte, porque eis aí os ímpios armando os seus arcos. E note que a cena é a seguinte: o ímpio com um arco armado, esperando o momento para soltar a flecha. Momento de risco de vida. E Davi diz: colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Irmãos, o medo nos faz parar ou fugir. A coragem desafia-nos a agir. Não se esqueça disso. O medo nos paralisa. Não é errado ter medo. O problema é quando o medo te domina. Eu tenho diversos medos, mas vira e mexe eu tenho que enfrentar alguns deles. Eu lá em casa sou o homem da casa. Então tem coisas que eu tenho medo, sabe? Mas não tem escolha. Ou eu faço ou eu faço. E eu preciso enfrentar o quê? Os meus medos. Eu me lembro até hoje uma situação que aconteceu lá em casa. A gente estava em casa, Stephanie menorzinha, né? Stephanie crescendo. E entrou uma coruja no banheiro. E eu falei assim: e agora? Mazinho mora muito longe para me chamar Mazinho para tirar essa coruja daí. Brincadeira, Mazinho. Mas eu pensei de repente chamar Vinícius para me ajudar a tirar a coruja. Falei: não vou chamar Vinícius para me ajudar a tirar essa coruja, não. Ia ser dois ali na batalha tirando a coruja, né, Vini? Era mais perto, Vini. E eu precisei enfrentar, porque eu nunca tinha visto aquele bicho de perto, irmão. Tinha umas garras. Falei: rapaz, se isso pegar em mim, é complicado demais, né? E eu precisei enfrentar uma circunstância que o quê? Que eu não gostaria de enfrentar. Eu não tive escolha. Mas guarde uma coisa no seu coração: quando você tem Deus como seu refúgio, independente da adversidade da sua vida, isso vai levar você a ter coragem. E a coragem nos leva a agir diante das adversidades. Amém, igreja? Guarde isso no seu coração. A coragem não nos deixa estáticos. A coragem nos tira da zona de conforto. Ela nos faz agir. E essa é a pergunta de Davi: como que vocês estão dizendo para me fugir como um pássaro? Ele usa da coragem, diz o texto da palavra de Deus, porque a falta de fé, ela tem como resultado a fuga. Mesmo Davi enfrentando o arco esticado do inimigo, ele declara a sua confiança no Senhor. Irmãos,
Em meio às adversidades que você e eu nós passamos, a gente precisa ter muito cuidado com uma coisa, para a gente não pegar alguns atalhos que nos tira da fé no Senhor. Deus nos dá sabedoria, Deus nos ensina a andar com prudência, mas a sua confiança e a minha precisa estar completamente em Deus, no Senhor somente. Por isso a gente começa esse salmo, esse cântico dos imperturbáveis, com uma declaração de fé: no Senhor eu me refugio, nele está a minha segurança. Às vezes existem tantos medos que nos assolam, às vezes medo de ir no médico, às vezes o medo de levar um exame para o médico ver o resultado. Já aconteceu isso com você? De você fazer um exame e você já estava sentindo algo há muito tempo, e você falou assim: rapaz, eu vou fazer esse exame, mas vai dar alguma coisa e não vai ser bom. E aquilo te tomou de uma tal maneira que você não tinha coragem ou de fazer o exame, ou depois que fez o exame de pegar o exame, ou depois de pegar o exame de levar para o médico. E às vezes depois de tudo isso que você foi e levou para o médico, você descobriu que era algo simples de se resolver. E às vezes sofreu durante um longo tempo por causa daquele medo. O medo, quando nos domina, nos faz sofrer. Por isso, quando nós temos Deus como nosso refúgio, essa confiança nele nos faz agir, ela nos faz sair da nossa zona de conforto, ela nos faz verdadeiramente ter coragem para fazer a diferença. Terceiro lugar nessa noite, está aí no verso 3. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Depois de Davi declarar sua confiança em Deus, depois de ele dizer: olha, como é que vocês estão me mandando fugir? A minha confiança está no Senhor. Ele declara no versículo 3: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que são fundamentos? São bases, são alicerces. Então guarde uma coisa no seu coração, meu irmão: se faltar fé, nós estamos numa situação muito delicada. E ele continua dizendo, olha o verso 4: o Senhor está no seu santo templo. Olha esse fundamento e essa base. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o quê? O seu trono. Olha a fé de Davi na onipotência de Deus. Trono significa governança. Quem está no trono é quem governa, e Deus governa todas as coisas. Se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? Mas o nosso Deus continua no governo, amém, igreja? Independente de qual seja o presidente da república, independente de qual seja o momento que o planeta Terra está vivendo, Deus continua no trono, Ele é soberano. Isso nos leva à confiança, isso nos leva, independente das adversidades, a ter coragem, e a coragem nos leva a agir. O Senhor está no seu santo templo, Ele está no céu, nós estamos na terra. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Olha o que diz o verso 4, a parte B, irmãos: os seus olhos estão o quê? Atentos. Primeiro, a fé na onipotência, ou seja, só existe uma pessoa em todo o universo que é onipotente. E quem é? Deus. O diabo não é onipotente. Só Deus tem todo o poder. E Ele é seu Pai, não se esqueça disso. Ele é o seu refúgio. Segundo lugar, a fé na onipresença divina. Diz o texto, os seus olhos estão o quê? Atentos. Não tem nada que Deus não está vendo que você está passando. Absolutamente nada que você sofre, Deus não está vendo. Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Tudo Ele vê. Por último,
a fé na onisciência divina. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus não está somente olhando para as suas atitudes, Ele está sondando as intenções do meu, do seu e do coração, seja do cristão ou do ímpio. Se os fundamentos forem destruídos, que poderá nós fazermos, os justos fazerem? Mas eles continuam estabelecidos. Deus, Ele continua no seu santo templo, Ele continua no seu trono nos céus, Ele continua atento a cada circunstância, Ele continua sondando os filhos dos homens. Amém, igreja? E a gente pode ter esse Deus como nosso refúgio. O texto, ele caminha para o seu fim, está aí no versículo 5. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será parte do cálice deles. Note que o texto diz que o Senhor prova o justo e o Senhor prova o ímpio. A diferença não é se você passa por prova ou não passa por prova. A diferença não é que só o cristão passa por prova e o ímpio não passa. Não, o ímpio passa também. O ímpio passa por adversidades também. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olhamos para Asaf, desiludido em olhar o ímpio, repleto de benfeitorias, rico, e ele não entende. Ele diz que os pés dele quase resvalaram, ele quase cai, porque ele não compreende por que o ímpio tem tudo e aquele que procura fazer a vontade de Deus só passa por prova. E ele termina dizendo: até que eu entrei no santuário de Deus e eu vi o fim deles. Irmãos, a diferença quando Deus prova o justo e o ímpio é que o justo, ele continua tendo o Senhor no meio da prova como seu refúgio. Ele continua confiando, ele continua acreditando, ele continua tendo coragem. Por quê? Porque o Senhor é o refúgio dele. Porque os fundamentos, eles continuam intactos. Os fundamentos dos homens podem ser abalados, os divinos jamais. Deus continuará sendo onipresente, Deus continuará sendo onisciente, Deus continuará sendo onipotente. Amém, irmãos? Então a gente pode confiar nesse Deus, a gente pode descansar nele. Mas você sabe o que é o nosso medo muitas vezes? Pastor, mas eu não quero sofrer. Eu não quero, pastor, passar por luta, por prova, por adversidade. Eu não quero, pastor, chorar. Mas a gente lembra que no mundo tereis aflições. Por isso tenha coragem, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vivemos uma batalha, irmãos, cotidiana, como ovelhas para o matadouro. Nós somos o povo que remamos contra a maré. A diferença na vida do cristão é que nós estamos guardados em Cristo. E isso ninguém vai poder mudar. Ninguém. A nossa confiança está nele. A nossa salvação está no Senhor. Esse é o testemunho que nós recebemos. Essa é a promessa, a vida eterna. Versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. A ideia dessa última frase é que o semblante do Senhor aprova aqueles que são íntegros. Deus está vendo o que está acontecendo. Irmãos, quantas injustiças que a gente vê. E será que Deus não está vendo? Não, Deus está vendo
As suas pálpebras, diz o texto, sondam os filhos dos homens, e a justiça de Deus chegará no momento certo. Ela não tardará. Para a gente pode parecer que demora, mas a justiça de Deus chega no momento correto. Por isso Tiago 1,12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando a gente passa por provas ou por injustiças, lembre-se de uma coisa: a prova vem para extrair o melhor de você, não o pior. A provação é para levar você ao pior do que você ou eu podemos ter. A prova não. A prova é diferente da tentação. A tentação é para destruir, a prova é para aprovar. Então, quando você passar por uma prova, lembre-se, Deus não te deixa sozinho. Você tem o Senhor como seu refúgio, como seu socorro bem presente na hora da tribulação. A pergunta que esse texto nos leva a fazer é: quem tem sido o meu refúgio? Em que ou em quem eu tenho colocado toda a minha confiança? Davi, ele começa dizendo: no Senhor me refugio. E ele termina dizendo: por ser justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, não há outro que você e eu devemos ter como forte refúgio que não seja o Senhor. Esse é o cântico dos imperturbáveis. Não que a gente não sinta medo, a gente sente. Não que a gente não sofra, não, a gente sofre. Não que a gente não chore, a gente chora. Mas a nossa fé, ela não pode ser modificada, ela não pode ser abalada. Por quê? Porque o Senhor continuará sendo o nosso forte refúgio, independente de qual seja a adversidade. Os fundamentos divinos, eles continuam no mesmo lugar. O dos homens pode mudar, o de Deus jamais. Ele vai continuar sendo onisciente, onipresente, onipotente. Ele vai continuar no seu trono nos céus. Ele vai continuar governando tudo e todos, para a glória do seu nome. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, ela diz o seguinte: a confiança em Deus como forte refúgio leva-nos à coragem diante das adversidades. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3, já. A confiança em Deus como forte refúgio leva-nos à coragem diante das adversidades. Eu não sei qual a sua adversidade hoje. Eu não sei a sua luta hoje. Mas eu sei que a Bíblia nos chama a termos no Senhor a fé e ter Ele como nosso forte refúgio. A nossa confiança precisa estar nele. Quando assim nós vivemos, nós passamos a ter coragem para não ficarmos estáticos diante das adversidades, para não sucumbirmos ao medo, para não termos as nossas mãos amordaçadas diante dos perigos que nos rondam. Diante das adversidades, nós somos fortalecidos quando colocamos nossa confiança, tendo o Senhor como nosso refúgio. Amém, irmãos? Eu quero convidar você nessa noite a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre onde eu e você nós temos nos refugiado, em quem nós temos colocado a nossa confiança, em quem nós temos verdadeiramente ou em que nós temos verdadeiramente descansado. Davi, ele diz: no Senhor eu me refugio. Mas Davi está passando um risco de vida. No Senhor eu me refugio. Independente das lutas, você e eu somos chamados nessa noite a nos refugiarmos no nosso lugar de segurança. O nosso socorro presente é o Senhor, o nosso Deus. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu forte refúgio. E se tem algo ou outra coisa que eu tenho confiado,
Que não seja o Senhor que me perdoe, Senhor, que a minha confiança esteja somente em Ti somente. Fale com Deus nessa noite. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque eu sei que ela cumprirá o propósito, ó Pai, nessa noite no coração dos meus irmãos e em meu coração. Pai, que o Senhor e somente o Senhor seja o nosso forte refúgio, somente no Senhor esteja a nossa confiança, Deus. Pai, que não venhamos sucumbir diante das adversidades, diante das aflições, que venhamos, ó Pai, sempre colocar a nossa confiança no Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos direciona. Obrigado porque a Tua palavra nos desperta, Deus. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos confiar. Porque eu sei que o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor nunca nos deixará sozinhos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, quando nós tropeçamos. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Que eu e você possamos descansar nesse forte refúgio que é o nosso Senhor. Amém? Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, irmãos? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé para estarmos orando, estarmos agradecendo ao nosso bom Deus por esse culto de adoração a Ele. Eu não sei se alguém entre nós que esteve aniversariando essa semana, acho que não tem ninguém presente. Alguém? Não? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso bom Deus. Obrigado, Pai, por esse culto de adoração a Ti. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que direcionou os nossos olhos para ter o Senhor como nosso refúgio, como nosso socorro bem presente, independente da adversidade. Pai, que nossa confiança esteja no Senhor, que venhamos descansar no Senhor, que venhamos confiar no Senhor, que não venhamos acreditar nas mentiras, ó Pai, do nosso inimigo, mas nós venhamos acreditar na verdade que é a Tua palavra, Deus. Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Pai, nós pedimos também, ó Deus, um restante de semana abençoado pelo Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que venhamos andar conforme a Tua palavra nos ensina. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja. Nós agradecemos pelo Teu povo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Erga suas mãos para receber a bênção que vem do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nossas vidas e que juntos possamos dizer... Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.